Eu quero trazer um outro tema que também gera tensão nesse momento, né, para as autoridades e que traz mais ainda para as pessoas hoje que estão nas propriedades. Em meio ao chamado Abril Vermelho do MST, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ontem à noite um projeto de lei que impede invasores de propriedades privadas de receberem benefícios sociais federais. Estou falando de Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida. Com a aprovação ali na CCJ, a expectativa é de que o projeto seja pautado em breve no plenário. Essa sessão na CCJ foi marcada por bate-boca e tentativas de embargo por parte da ala governista. Na semana passada, em outra frente do pacote de medidas que tenta, de alguma forma, segurar as ações do MST, a Câmara aprovou urgência para apreciar um projeto de lei que se refere às invasões de terra. Como é que vocês avaliam essa proposta, então, da CCJ, que tira os benefícios das pessoas que invadirem propriedades na tentativa de obter a chamada reforma agrária em Alangane? Voltando àquele argumento... Eu faço assim porque aí todo mundo se prepara, né? Eu aponto para você. Inicial sobre criminalidade e está no mesmo conjunto, você aumenta a punição, você aumenta o risco. Olha, se você invadir e tiver um benefício social, você vai perder. E como invasão de propriedade é um crime, não pode invadir propriedade privada, não pode invadir propriedade pública, portanto tem que ter uma punição. E por que ocorre muita invasão? Porque no fundo os invasores, o MST, eles têm certeza de que eles vão ter todas as benesses da lei, que vão ter dinheiro, vão ter recursos, muitas vezes vão ficar lá com a terra. Esse que é o problema. A partir do momento que você aumentou o risco e a punição, de fato, isso pode impedir, sim, as invasões. Tirar beneficiários dos programas, hein, Fábio Piperno, a partir do momento em que eles participem desses movimentos de ocupações de terra. Tá certo ou tá errado no teu ponto de vista? Olha, quem invade uma propriedade... Fiz uma pergunta complicada, né? Porque aí você vai ter que se posicionar. Você sabe por quê? Se você, por exemplo, invade uma propriedade produtiva, você está realmente... Primeiro que você está cometendo um ato ilegal e segundo que você está atrapalhando a produção, você está prejudicando a produção, desde que essa propriedade seja devidamente titulada. Ontem eu vi alguém discutindo essa... Aliás, houve uma manifestação de deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo por conta desse projeto que foi aprovado ano passado e que dá a posse, quer dizer, permite que pessoas que ocuparam terras, enfim, proprietários que há muito tempo ocupam grandes, enfim, propriedades rurais aqui em São Paulo, possam regularizar essas terras com descontos de até 90%. E um grupo de deputados, inclusive da base do governador, isso foi ontem, né? Eles acabaram recuando em relação a isso, porque o ano passado aprovaram aí um decreto do ITR e tal, e que permitia isso. Agora, havia uma tentativa de se prorrogar esse prazo e isso acabou sendo congelado para maiores discussões. Então, vamos imaginar o seguinte: há uma propriedade com posse discutida, com posse incerta, mas que está ocupado lá por alguém. Aí, vamos imaginar que um outro grupo vá lá e invada essa propriedade. Então, de quem é isso aí? É óbvio que, por exemplo, se o seu João da Silva tem uma terra que ele cultiva há muito tempo e em relação a qual ele é o dono de fato, né? Isso está, enfim, registrado, formalizado, alguém vai lá e invade, ora, isso é um crime. Agora, do lado do outro lado da cerca, você tem uma outra terra, né? Outro pedaço de terra de posse incerta. Como é que faz isso? Então, é óbvio que tem que se definir esse negócio, né? Porque senão vai continuar essa terra de ninguém. Fala, Dávila. Olha,
a coisa mais importante que precisa ser feita desde a aprovação do Código Florestal é a regularização fundiária. Isso é trabalho dos governadores. Os governadores têm que ter meta para resolver esse escândalo no Brasil, que é a falta de titularização de terra. Isso é um absurdo. Precisa quebrar esse monopólio dos cartórios. O governo federal pode ajudar nisso, deveria ter meta, inclusive cortar dinheiro do Fundo de Participação dos estados para aqueles estados que não atingem a meta de regularização fundiária. É um absurdo. Eu vou dar um exemplo. A fronteira agrícola está expandindo agora para a nova fronteira lá, que é o Matopiba. Você tem noção do que é um cartório no Maranhão? É uma zona total. É óbvio que o cara vai comprar uma terra que não tem titularidade de regular. É óbvio que isso vai acontecer. Então, precisa resolver a questão de titularização de terra. Isso é uma medida urgente. Não pode um Estado democrático de direito que respeita a propriedade privada não ter um mecanismo de titularização de terra. E eu não entendo o corpo mole dos governadores em relação a isso. Precisa, sim, ter uma força-tarefa dos governadores, do governo federal e cortar a verba do Fundo de Participação dos estados para aqueles estados que não atingirem a meta de regularização fundiária. É um escândalo. Precisa acabar com essa máfia que controla cartório e que vive da terra irregular. E aí tem um comércio disso. Não dá para um país que tem o agronegócio como seu maior exportador viver numa eterna insegurança jurídica por ausência de regularização fundiária. Gosto assim, quando o Dávila já chega atirando. Né? Já chega, quando o assunto é o agronegócio. Gustavo Segra, como é que você avalia essas medidas que tiram benefícios e outras também que possam dar mais autonomia para o produtor rural lidar com invasões que ele considere perigosas para as suas propriedades? Eu acho válido. Me parece que não deveria ser só para invasão de terra. Deveria ser todo e qualquer delito, qualquer coisa que confronte a lei tem que tirar o benefício social. Por quê? Porque o benefício social é pago com os contribuintes. E se os contribuintes estamos pagando para alguém receber esse benefício social, essa pessoa não pode contrariar a lei. Não interessa qual lei seja, não pode contrariar a lei. Dessa maneira, uma maneira de falar, opa, peraí, eu estou recebendo um benefício social pago pelo Evandro, eu não vou invadir a casa do Evandro. Isso não tem a ver com uma propriedade específica do Evandro, tem a ver com propriedades específicas dos contribuintes. E vou dar um exemplo disso que mencionava Dávila. Eu era esse diretor institucional do Moinho e nós tínhamos garantias de algumas fazendas de Alagoas, por exemplo. E aí eu fui ver a titularidade. Não tem. E eles chamam fazendas de terceiro andar. Aí eu falo, como fazenda de terceiro andar? A fazenda é a terra, não tem andares. Não, é andar. Porque tinha um título para o que estava na terra. Aí tinha uma hipoteca garantia para o primeiro andar. Tinha uma outra garantia para o segundo andar. Outra garantia. Então, a mesma terra era garantia de um monte de coisas. Eu falei, não pode. Como que vai ter uma terra que é garantia para 3 ou 4 credores? Aí falou, o cartório permite. E conhecer o cartório, aí mandava aí. E quando eu fui ver a terra, entrava numa terra indígena. Aí tínhamos que pedir autorização para poder entrar, para verificar se a terra realmente existia. E aí quem estava na terra? Não era nenhum dos que estava no título. Era um que estava lá, amigo do Piperno, esses que são os grileiros. Sim. Que estava lá, sei lá quanto tempo, e ninguém tirava ele. Ou seja, era uma bagunça terrível. Por quê? Porque não tinha essa normalização. Mas aí eu vou dar uma informação complementar. Vai lá, remate. Mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás, a revista Piauí publicou uma matéria de umas 10 páginas mostrando que Alagoas, por coincidência, é o único estado do Brasil, pelo menos era até aquele momento, em que os cartórios ainda eles eram transferidos por herança. E com o respaldo de muitas lideranças políticas. Mas isso acontece muito ainda, né? Mas nos outros estados agora tem... já tem concurso público. Em Alagoas, não. Os cartórios não são passados de geração em geração.